Daniel Alves e Robinho, condenados pela justiça, devem cumprir suas penas, pagar pelo que fizeram, simples assim, certo? Certo, óbvio que certo. Mas, né, na sociedade em que nós vivemos, né, nem tudo é tão simples, né? Eu tô pra gravar esse vídeo tem muitos dias já. Tô vendo muita gente aí fazer vídeo sobre isso e tal. Eu já queria ter feito, mas eu tava sem tempo, né? E já tem muito tempo que eu queria fazer, mas eu estava sem tempo. Então, assim, como eu tenho um canal com quase 2.000 pessoas, né, no Instagram, de seguidores e tudo, tenho um canal no YouTube também, então sou um jornalista em formação. Então, são duas pessoas ligadas ao futebol, ao esporte, né, no geral, né? O canal chama Futebol Notícia, mas todo mundo que segue a gente aí sabe que o canal é sobre esportes no geral, né? E, então, assim, são duas pessoas ligadas ao esporte. Então, eu me senti na obrigação também de fazer esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ter 2 pontos, tá? E o primeiro deles é o seguinte: eles são celebridades, né? São ídolos de muita gente, né? Futebolisticamente falando, obviamente, né? Eu acho que a partir desse momento eles deixam de ser um pouco referência, né? Um pouco não, né? Muito, né? Referência para muita gente em questão pessoal e tudo, né? Mas futebolisticamente eles foram muito relevantes, né? Então, assim, o caso ele deveria ser simples, mas não é, né? Então, assim, trata-se de duas pessoas aí, de duas celebridades, né? Que cometeram erros gravíssimos, tá? Já adianto para vocês que eu sou um dos defensores, tá? De prisão perpétua, de pena de morte, tá? Eu sou um dos defensores. Então sei que tem muita gente contra, né? Muita gente aí, né, muito ligada a direitos humanos e tal, e que é contra isso e tudo, mas eu sou uma das pessoas que sou a favor, tá? Ah, mas aqui no Brasil não tem jeito por causa disso, daquilo outro. É uma outra questão, tá? É uma outra questão. Então, assim, eu sou um defensor disso, tá? Então, assim, só um ponto antes, bem sucinto, que eu acho que eu ia começar com isso, acabou que eu divaguei aqui, né? Eles são condenados pela justiça, tem que pagar e pronto, acabou, tá? A partir daí, a partir do momento em que eles são condenados, o que eu acho, o que você acha, não interessa. Não interessa. A lei tá aí para ser cumprida, né? A lei tá aí para ser cumprida, né? Então, assim, eles são condenados a tantos anos aqui, tantos anos ali. Não interessa. O que eu acho, se não deve pagar, se tem que ser muito, se tem que ser mais, tem que ser menos, se tá bom, não interessa. Não interessa. Eles são condenados, eles têm que pagar. Eles estão errados perante as leis, né, da sociedade, perante ao julgamento, ao tribunal humano, né, tribunal da internet, enfim, eles são errados em todas as instâncias aí. Então eles têm que pagar e pronto, acabou. Igual eu volto a falar, se eu acho, o que eu acho, ou o que você acha, não interessa. Não interessa, tá? Então eles têm que pagar, né? O Robinho já tá preso. Daniel Alves passou um tempo preso aí, saiu sob fiança. Aí é o ponto que eu queria chegar. Se eles, o que a gente acha ou não, não interessa. Mas nós podemos sim ter uma discussão sobre as nossas leis no Brasil, que são terríveis. São terríveis. As leis protegem o bandido, tá? As leis protegem o criminoso. As leis protegem quem descumpre a lei, né? No caso deles, por exemplo, protege os condenados, né? Então, assim, aí é uma outra discussão. Aí nós podemos discutir as leis, tá? Mas não vai mudar. Não vai mudar o fato deles serem condenados, entendeu? Mas a gente pode sim discutir o caso, por exemplo, do Robinho estar condenado a 9 anos e poder cumprir só 3 anos e meio.
não é? Não é isso que acontece com muitos criminosos aí no Brasil, por exemplo, que é condenado a 40, 50, 200 anos de prisão, mas só pode o máximo é 30, aí tem progressão de pena, ou seja, né? É uma lei, são leis que protegem os criminosos, protegem os condenados, tá? Nós podemos discutir a lei da Espanha, né? No caso do Daniel Alves, por exemplo, que é um condenado, passou aí uma parte do tempo preso, tudo bem, mas precisava ter passado mais, né? Volto a dizer, tá? Pra mim, Reinaldo, pra mim eles deveriam ter prisão perpétua, eles não deviam sair nunca mais. Por quê? Porque o trauma que fica na pessoa que é violentada, ele é pra sempre. Ele é pra sempre. Aí se o cara é errado ou não, se o cara é culpado ou não, a justiça já determinou. Já foi feito várias investigações e tudo. E no final, concluiu-se que eles eram culpados. Então, entendeu? Então, assim, pra mim, por exemplo, eles deveriam ser nunca mais a prisão. Nunca mais. Mas, tá lá. Aí o Daniel Alves, lá na Espanha, com 1 milhão de euros, conseguiu liberdade, né? Provisória aí. Mas tá solto, foi embora pra casa. Então isso a gente pode discutir. A gente pode discutir a relevância das leis. A gente pode discutir, sim. Mas discutir a partir do momento que a pessoa é condenada, se ela deve ou não ser presa, se ela deve ou não pagar, isso já se torna-se irrelevante, tá? Então, pra mim, essa discussão é encerrada, tá? Eu só quis falar sobre isso porque tem muita gente, igual eu disse, não é uma coisa simples, tá? Não é simples. Trata-se de pessoas públicas, trata-se de pessoas que são ídolos aí de muita gente, né? Que foram ídolos de muita gente. Eu, por exemplo, tenho o Daniel Alves como segundo lateral esquerdo, lateral direito, que eu melhor vi jogar. Entendeu? Que eu melhor vi jogar. Então, não, o que ele fez dentro de campo, nada vai tirar. O que o Robinho fez dentro de campo, nada vai apagar. Igual o Santos está fazendo uma coisa muito certa, tá? Na minha opinião, o que o Santos fez? Tirou a imagem do Robinho das publicidades, ótimo, beleza, já concordo. Mas não tirou ele da sala das conquistas. O que ele conquistou com o Santos, conquistou, tá tudo certo, tá lá dentro de campo. Mas ele fora de campo, o Robson alguma coisa, não sei o nome dele completo, e o Daniel alguma coisa Alves aí e tal, essas pessoas físicas, eles têm que pagar. Eles têm que pagar. Entendeu? O que eles fizeram dentro de campo não pode servir de parâmetro, não pode servir de peso pra gente definir o que essas pessoas fizeram com outras pessoas fora dali, tá? Então, assim, pra mim é assunto encerrado, tá? Já tem 8 minutos de vídeo aí. Deveria ser uma coisa muito mais sucinta, né? São condenados, tem que pagar e pronto, acabou. Mas as coisas não são tão simples assim, né? Há coisas aí que são relativizadas, né? O segundo ponto que eu queria tratar é sobre a obrigação que as pessoas colocam nas outras de se posicionar, tá? Aí, quando essa pessoa resolve se posicionar, aí não é do jeito que eles querem, então tá errado. Então, assim, eu queria tocar nesse ponto, por quê? Porque eu tenho assistido muitos programas, né? Eu assisto muitos programas de esporte, tenho acompanhado muito as redes sociais e tudo. Por último, agora eu vi 2 depoimentos bem interessantes aí Gente, eu tava com o nome do cara aqui na hora, na ponta da língua, o rapaz que foi pro BBB lá, Fred, né? Eu vi o depoimento dele agora e vi o depoimento do Felipe Melo, tá? Que eu não simpatizo muito com o Felipe Melo, aliás, na verdade eu antipatizo bastante com ele, mas gostei muito do depoimento dele, tá? E eu vou explicar por quê. E é baseado nisso que eu acabei de falar, tá? Da obrigação que as pessoas colocam nas outras de se posicionar. Porque eu acho que não deve ser uma obrigação, tá? Se posiciona quem quer. E a partir do momento que a pessoa se posiciona, respeita.
Respeita o que a pessoa acha, respeita o jeito com que a pessoa se posiciona, o jeito com que a pessoa se pronuncia sobre aquilo, né? Bateu muito na tecla do Tite, né? Que o Tite, quando o Tite se pronunciou lá sobre o caso e tal. Então você tem que entender o seguinte: nós estamos. A mania de estar com óculos. Nós estamos no meio. Eu já estou me colocando no meio, né? Mas posso me colocar no meio aí, vamos lá. Nós estamos no meio corporativista, tá? O futebol é um meio corporativista e é um meio machista, tá? É um meio machista. Tem melhorado muito e tudo, mas é um meio naturalmente machista, tá? As mulheres até pouco tempo agora não podiam jogar futebol, entendeu? Em vários países aí era proibido e tudo. Então, assim, é um meio machista, ponto, tá? E é um meio também corporativista. Só que assim, isso não nem serve de desculpa para isso que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, falaram muito aí do Tite, do posicionamento do Tite. Por último, agora falaram do posicionamento do Dorival Júnior. E falaram principalmente sobre as pessoas que não se pronunciaram, porque fulano deveria se pronunciar, fulano deveria se posicionar sobre isso e tudo. Gente, isso não é uma obrigação, posiciona quem quer, posiciona quem se sente à vontade para falar sobre tal. E voltando ao que eu estava falando, a gente tem que entender o seguinte: o Tite até pouco tempo era treinador desses caras, eles conviviam junto. O Dorival Júnior, infelizmente, ele falou uma palavra que ele não deveria ter falado, né? O Robinho é uma pessoa fantástica. Ele é uma pessoa fantástica. Dentro do vestiário e tudo, jogando bola ali no meio do futebol. Sim, esse é o Robinho que ele conheceu. O Robinho estrupador, ele não conheceu, ele não estava junto. Mas ele sabe que ele é estrupador. Ele sabe que ele cometeu, eu nem gosto muito dessa palavra. Ele sabe que ele cometeu uma violência sexual. Entendeu? E não, assim, não deveria, assim, não é que ele não deveria, ele foi infeliz na escolha da palavra, né? Mas a gente tem que entender que esses caras conviviam juntos ali, no tete a tete, foi treinador deles, né? O Tite, no caso. O Tite até, inclusive, levou Daniel Alves pra Copa contra tudo e contra todos, né? Quando ninguém achava que o Daniel Alves devia ir, ele foi, ele levou o Daniel Alves, ele bancou contra a convocação dele. Dorival foi técnico do Robinho, enfim, né? Eu não sei se... Não, o Tite não deve ter chegado a ser técnico do Robinho. Mas são pessoas que estão ali no mesmo meio, tudo. Então, assim, são pessoas que são amigas, né? É a mesma coisa de você, pra mim, tá? Pra mim, vale mais são as ações. São as ações, deve ser feita uma conscientização. Até para servir para as nossas crianças, por exemplo, a não se tornarem adultos que vão cometer a mesma coisa e tudo. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas conviviam juntos e tal. A mesma coisa deu, por exemplo, um amigo meu do Thiago Lopes, tem um canal comigo, por exemplo, comete um crime, seja ele qual for, e eu tenho a obrigação de me posicionar sobre isso. Ele é meu amigo e tudo, eu sei que ele tá errado, obviamente. Qualquer crime é errado, é igual eu falar, as leis estão aí para serem cumpridas, tá? E eu acho que ele deve pagar, ele vai pagar e tudo, mas eu me posicionar com relação a isso é um direito meu, um direito que me assiste, fazer isso ou não, tá? Então aí que eu fico meio bronqueado com Miro Lacombe, infelizmente adoro de paixão, tá? De verdade mesmo. Mas eu não gostei de uma fala da Mariana Spinelli, por exemplo, no Sport Center, falando do Tite. Enfim, né? Daí tem vários exemplos aí, tudo. São esses dois que eu lembrei aqui agora. Mas assim, da Mila Lacombe, eu acho ela, algumas coisas que ela fala não muito legais. Quando ela falou do Diniz também eu não gostei e tudo. Mas a Mariana Spinelli eu sou apaixonado mesmo. Gosto dela demais como jornalista. Gosto dela. Deve ser uma pessoa massa demais. Fico imaginando conviver com ela e tudo. Mas entendo ela como mulher, né? Querer se tomar frente disso aí e tudo. Mas assim, eu não gostei quando ela falou disso. Porque aí quando ele teve a oportunidade de se pronunciar, de se posicionar, ele não foi bem e tal. Gente, né? Cada um tem a sua forma de fazer.
de se posicionar, tem gente que tem mais facilidade para isso ou não. O Felipe Melo falou sobre isso, né? Eu vou até voltar agora que eu citei ele, né? Gostei muito do posicionamento da declaração, né? Do Felipe Melo, por exemplo, né? Que ele falou assim, ó, eles estão errados, eles têm que pagar, eles têm que pagar, entendeu? Só que aí antes ele falou assim, ó, só que eu convivia com esses caras até pouco tempo. Aí ele foi e falou, porque aí ele até fala sobre esse negócio de obrigação que as pessoas colocam nas outras de se posicionar. Não vamos fazer isso, entendeu? Vamos deixar quem quiser se posicionar e tudo. Pra mim o que vale é a atitude, tá? É eu não fazer o que eles fizeram. É eu, junto com as pessoas, igual, aí vai uma outra, na verdade agora vai um elogio a Mariana Spinelli, né? Que... se não me engano, foi depois da declaração da entrevista do Dorival, que aí ela foi e falou assim, não vamos deixar isso só aqui nesses momentos, né? Que os homens levem para as rodinhas de conversa e tudo. Concordo plenamente. Isso aí tá um ponto positivo que ela falou. Entendeu? Que realmente vamos ampliar essa discussão, né? Mas para quem quiser também, as coisas assim, tá tudo muito a ferro e fogo, sabe? Aí você não fala, você tá errado, você fala, você tá errado, aí o tribunal da internet já te cancela, né? Já vira aquela coisa, a internet é uma coisa muito tóxica, né? Ela veio aí com a internet, né? Principalmente, as minorias têm mais voz agora, né? E que bom que isso aconteceu, isso é um ponto positivo, né? Elas têm mais voz agora para lutar pelos seus direitos, para botar a boca no trombone mesmo, né? A internet ela veio com um megafone gigantesco para as minorias, né? Se defenderem, né? Lutarem pelos seus direitos e tudo. E tá mais do que certo, deveria ter sido sempre assim. Mas a sociedade ela é assim, entendeu? Então vamos tratar daqui para frente. Daqui para trás não adianta, né? Mas daqui para frente a gente pode procurar sempre melhorar. Então ela veio para isso, para dar voz para essas minorias aí que eram oprimidas e tudo. Óbvio, entendo perfeitamente, acho muito massa, muito massa. Mas tem muita coisa que tem virado obrigação, tá, para as pessoas, e isso eu não acho legal, tá? Eu não tenho obrigação de me posicionar sobre nada. Eu me senti obrigado a me posicionar, a fazer essa declaração aqui, sim, porque, igual eu falei, porque eu tenho um canal sobre esportes, que eu tenho muitos seguidores, obviamente, né, perto de quem tem 200 mil, 1 milhão aí, né, mas são quase 2.000 pessoas que estão ali, né. Eu sou um jornalista de informação, então o meu sonho, por exemplo, é estar numa roda igual eles estão ali, sempre eu ia falar bate-bola, né? Tava lá atrás, no linha de passe ali, né? F90 e tal. O meu desejo é ser comentarista, né? De esportes e tudo, principalmente futebol e tal. Então, assim, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo, mas que as outras pessoas não se sintam, tá? Se você sentir a vontade, se aquilo ali tocar dentro de você, falar assim, não, eu tô com vontade de falar sobre isso e tal, fala, só que esteja preparado, tá? Porque se você não falar o que as pessoas querem, o que o tribunal da internet quer, por exemplo, eles vão te detonar. Então esteja preparado para isso, tá bom? Então é isso, eu espero que eu me tenha feito entender, né? Sobre isso, tá? Tá errado, tem que pagar, tá? Na minha visão pessoal, é muito pouco, tá? No mínimo prisão perpétua para esse tipo de crime, mínimo prisão perpétua, tá? Mas as leis estão aí, elas devem ser cumpridas da forma como foi estabelecido, tá? Então se é 4 anos e meio, 4 anos e meio, se é 9 anos, é 9 anos, e que eles paguem, tá? Que eles paguem e bola pra frente, entendeu? E assim, o que fica, né? Eu vou terminar com isso, são os meus sentimentos com relação às vítimas, tá? As vítimas, a família das vítimas, que sofre a vítima, mas sofre todo mundo, tá, gente? Sofre a família, sofre os amigos, né? Só de ver a outra pessoa passando por isso e tal é muito ruim, né? Então, assim, fica aí os meus sentimentos para essas pessoas que essas moças, por exemplo,
possam seguir com a vida, né? Que não fiquem traumatizadas com isso, né? E tudo, que consigam passar por cima disso aí, sejam felizes, tá? Esses são os votos, tá bom? Então é isso aí, tá? Igual eu disse, né? Que as pessoas estejam preparadas para isso. Eu estou preparado para julgamentos. Não sei se alguém vai ver, né? Mas tomara que vejam. E é isso, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo. Tô preparando um aqui para falar sobre o nosso amigo Gabigol, tá? E a suspensão dele. É isso aí. É nóis.